Como planejar testes de performance em aplicações web? Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras. E alavanque de carreira pode significar 4 coisas diferentes. A primeira é você que trabalha em uma outra área e quer migrar para a área de testes de software e consegue o seu primeiro emprego. A segunda é você que já trabalha na área e está buscando uma promoção e você consegue ser promovido. A terceira é você que já trabalha na área de testes e quer um aumento no seu salário, você consegue um aumento acima de 30%. Ou a quarta, que é você já trabalhou na área de testes, mas perdeu o seu emprego e está buscando uma recolocação. E aí então você consegue a sua recolocação. Esses são os 4 tipos de alavanque. E aqui dentro do meu canal eu tenho muitos vídeos para ajudar você a alcançar cada um deles. E na aula de hoje a gente vai falar sobre isso que é um teste não funcional, falando tecnicamente, que é um teste de performance. Quando a gente fala sobre testes de performance, a primeira coisa que deve vir na sua mente é uma pessoa em frente ao computador, com vários gráficos. Essa pessoa analisando esses gráficos e tentando identificar se a aplicação, se aquele software, no caso, uma aplicação web, está funcionando e respondendo com um tempo que seja satisfatório para os seus usuários. Ou seja, ela está sendo rápida o suficiente para trazer para os usuários uma experiência positiva. Você provavelmente já deve ter vivido em algum momento dentro da sua trajetória como sendo usuário de internet um site que demorou muito tempo para carregar. Ou que demorava tanto que ele até travava. Ou alguma situação onde tinham muitas pessoas conectadas no mesmo site e o site não funcionava direito. Isso tudo pode acontecer por problemas que estão relacionados diretamente à performance. E quando a gente fala sobre aplicações web e a avaliação da performance delas, a gente tem então uma característica que é definitivamente a mais popular quando a gente fala sobre testes em si, testes de performance. Por quê? Porque testes de performance em aplicações web ganhou uma popularidade muito grande. Afinal, as aplicações web são as que mais sofrem quando a gente fala sobre problemas de performance. Outras aplicações também podem ter esse problema, mas as aplicações web sofrem muito e a gente acaba por ver muitas vezes situações onde aquele jogo que você tanto esperava, quando ele saiu, foi divulgado, você foi tentar comprar, não conseguiu. Aquele determinado produto que ia ser disponibilizado um dia e você esperava muito por ele, quando chegou o dia, não conseguiu entrar. Aquele convite que você queria comprar e estava todo mundo esperando também para comprar. Chegou no dia para comprar e bum, o site parou de funcionar. Todos esses são problemas relacionados à performance. Mas, quando você, um testador profissional da área de testes, vai planejar os testes de performance, o que você precisa fazer? Porque se a gente for pensar em ferramental, aqui dentro do canal mesmo a gente tem um grupo de vídeos, uma playlist sobre testes de performance e lá você consegue ver um tutorial ou alguns tutoriais que eu preparei para você de como usar ferramentas para testar a performance. Mas quando a gente fala sobre planejamento, como é que isso funciona? Quais são os passos que eu tenho que seguir? É sobre isso que eu falo hoje nesse vídeo. Eu trouxe para você alguns passos que vão ajudar você a conseguir entender como planejar os seus testes de performance. E o primeiro passo é que você identifique os requisitos não funcionais relacionados à performance. Quando a gente fala sobre requisitos não funcionais, a gente está falando sobre aqueles requisitos que estão relacionados diretamente a como a aplicação se comporta. Então, a gente vai ter dentro de requisitos não funcionais características de qualidade a serem observadas, como, por exemplo, performance, que geralmente está relacionada diretamente ao tempo que um software demora para responder, mas às vezes também está relacionado aos recursos que ele consome da máquina enquanto é utilizado. A gente tem outras características que estão relacionadas diretamente a esses requisitos não funcionais, como por exemplo, segurança. Existem diversos mecanismos que podem fazer com que uma aplicação seja mais segura para os seus usuários e para o negócio. Manutenibilidade, que é a facilidade com a qual a gente tem de fazer mudanças no software. Confiabilidade,
que é o quanto o software continua, se mantém em funcionamento, mesmo em situações adversas. Entende? São diversas características que estão relacionadas diretamente a requisitos não funcionais e que são definidos por algumas organizações mais sérias que passam tempo pensando em quais são esses requisitos, de modo a fazer com que o software seja melhor, tenha mais qualidade e que os seus usuários tenham uma experiência melhor. Quando a gente fala sobre performance, a gente está falando, volto a dizer, sobre tempo, sobre consumo de recursos e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai pensar em planejamento de teste de performance não é em qual ferramenta você vai utilizar, não é em qual script que você vai escrever, mas sim em quais são os requisitos que estão relacionados diretamente à performance. Você vai encontrar esses requisitos documentados como requisitos não funcionais, ou vai encontrar eles documentados em algum tipo de página ou documento que faz parte da descrição daquele determinado software que você trabalha, que você quer testar, mas elas vão estar maquiadas. Por exemplo, pode ser que dentro de uma documentação de requisitos que são funcionais, não são não funcionais, você encontre alguma coisa lá escrita assim: a funcionalidade de login deverá responder em 300 milissegundos. Puxa, responder em 300 milissegundos tem a ver com tempo, que tem a ver com performance. Opa, isso daqui não é um requisito funcional, é um requisito não funcional, entende? Pode ser que exista algum requisito lá dentro dos requisitos funcionais, onde está escrito assim: a tela deve ser fácil de usar, facilidade de uso, usabilidade. Não é um requisito funcional, mas sim não funcional, mas está ali perdido, maquiado no meio dos outros requisitos. Entendeu o que eu quero dizer? Então, esse tipo de análise faz com que você consiga entender onde estão os requisitos não funcionais. Pode ser que eles estejam documentados certinho em uma página, onde você clica e vê todos os requisitos não funcionais, e lá tem uma categoria performance, onde você vê todos os itens da categoria performance, ou pode ser que eles estão maquiados no meio de outros. Como você consegue identificar isso? Conversando com as pessoas, analisando as documentações, falando com pessoas que têm um background mais técnico para que eles também te ajudem a identificar essas características. Mas a primeira coisa de tudo é identificar esses requisitos. Por quê? Porque é através deles que você vai realizar os seus testes e vai identificar se a aplicação funciona como esperado ou não. O como esperado vem dos requisitos não funcionais, entendeu? Se você não tem, você precisa formalizá-los, de modo que todos consigam entender o que é esperado daquele determinado software sob o viés dos requisitos não funcionais. O passo número 2 é que você defina quais formas de utilização da aplicação web são necessárias para a avaliação. O que é isso especificamente? É assim, lá está falando que a tela de login, ou melhor, que a ação de login não pode tomar mais do que 300 milissegundos. Perfeito. Mas, se eu tenho esse requisito não funcional, como eu faço para exercitar o software de maneira que eu possa avaliar se esses 300 milissegundos estão sendo obedecidos ou não? Primeiro passo, eu tenho que abrir um browser. Segundo passo, eu tenho que acessar a página. Terceiro passo, eu tenho que clicar no botão fazer login. Quarto passo, eu tenho que digitar um login válido. Quinto passo, eu tenho que digitar uma senha válida. Sexto passo, eu tenho que clicar no botão fazer login. Sétimo passo, eu tenho que cronometrar o tempo de processamento dessa espera entre o clicar no botão fazer login e, de fato, ver as minhas informações secretas. Entende? Então, depois que eu olhar esse tempo, aí eu vou ter que comparar esse tempo com o tempo também que outros diversos usuários tiveram, e aí é claro, isso também vai depender de qual requisito não funcional. Muitos requisitos não funcionais falam assim, a ação de fazer login não pode tomar mais de 300 milissegundos quando tivermos até 300 usuários conectados ao mesmo tempo. Então o que eu vou pensar? Vou colocar 300 usuários para fazer a mesma ação de maneira simultânea, e aí depois quando eu olhar a média
do tempo de espera, tem que dar 300 milissegundos. Se tiver 301, já falhou com o meu requisito. Entendeu o que eu quero dizer? Mas aqui no passo 2, você ainda está definindo qual que é o passo a passo que você precisa para poder avaliar aquele requisito não funcional que foi descrito. Passo número 3. Você vai identificar quais são os dados que precisarão ser utilizados para que você consiga fazer o exercício dos cenários para exercitar os requisitos não funcionais. Esse exemplo do login é um bom exemplo. Por quê? Porque para que você faça login, é necessário que você tenha um usuário válido e uma senha válida. Lembra que eu estava falando no meio do caminho, do passo a passo? Pois é. Agora, quando a gente fala sobre 300 usuários, isso significa que você vai precisar de ter 300 usuários pré-cadastrados no sistema, que possam ser utilizados durante a execução daqueles 300 logins simultâneos. Muita gente esquece disso, esquece de colocar isso no planejamento. Isso faz parte do planejamento e precisa estar lá. Para que eu consiga fazer a avaliação dessa funcionalidade sob a perspectiva não funcional, vou precisar de ter esses 300 usuários para que eles façam login simultaneamente. Ah, Júlio, mas eu posso usar todos os meus usuários como sendo o mesmo usuário. Júlio, talvez não. Talvez o seu sistema não permita que o Júlio faça login em 2 lugares ao mesmo tempo. Outra coisa também é um cenário que é parecido com a realidade? Na realidade, 300 pessoas usam o mesmo usuário? Talvez não. E isso traz mudanças, né? Isso traz diversas mudanças na forma com que o seu teste é executado. Por isso é importante que você realmente faça um teste que é muito conectado com a realidade. Então, nesse caso, são 300 usuários diferentes. E deixar para cadastrar todos eles durante a execução dos testes de performance não vai trazer benefícios para você, mas sim malefícios. Você vai demorar mais tempo para fazer aquilo, entende? Então é importante que você, nesse passo 3, prepare, identifique esses dados que vão ser necessários para a execução da avaliação de performance que você vai realizar. Passo número 4. Adicione ferramentas de monitoramento do ambiente. O que isso significa? Significa que quando você disparar a execução daqueles testes, né, com aqueles diversos usuários simultâneos, você vai perceber que o software vai começar a funcionar ou a travar ou a ficar mais lento, mas quem vai analisar para esses 300 usuários simultâneos não é você com um reloginho e um cronômetro. Quem na verdade vai avaliar isso primeiro, a ferramenta de execução dos testes, que consegue avaliar a aplicação, né, e os tempos sob a perspectiva do cliente, ou seja, do ser humano que está ali sendo simulado. Mas também existem outras ferramentas de monitoramento que ficam no servidor. Então fica lá no banco de dados, fica lá no servidor web, no servidor de aplicação, para ficar ali monitorando, né, o software e como é que ele está respondendo. Existem também outros monitores que vão analisar se a memória, qual que é o percentual de uso da memória, qual é o percentual de uso de entrada e saída, qual é o percentual de uso da rede, e assim sucessivamente, do processamento, porque tudo isso depois vai nos ajudar a conseguir ter mais evidências sobre o que está causando o problema de performance. Que muitas vezes não é apenas a aplicação, mas é o servidor web, ou é o servidor de aplicação, ou é o banco de dados, ou é o hardware que não está bom o suficiente. Entendeu? Então eu preciso analisar isso, tanto o software quanto o hardware, para observar o sistema durante a execução dos testes. Por isso que a gente remete àquela foto lá de trás da pessoa analisando esses diversos gráficos. Por quê? Porque esses gráficos estão trazendo para essa pessoa essas diversas nuances relacionadas a os monitores que estão conectados tanto ao software quanto ao hardware. E a partir dessa tela ele consegue ver o quanto é que isso está positivo ou negativo perante aqueles requisitos não funcionais que foram definidos inicialmente. O passo número 5 é sobre definir quais métricas que serão utilizadas para avaliar a aplicação. Então, novamente, olhando para essa figura aqui, cada um desses gráficos ou das métricas que são utilizadas precisam ser escolhidos a dedo, para que eu então consiga dizer se
aquele resultado que eu estou vendo aqui agora na minha frente quanto ao software, se ele está atendendo a quais são os requisitos não funcionais que foram definidos um dia. Se ele não estiver, eu já sei que eu vou ter que corrigir a aplicação para depois executar os testes novamente, analisar os resultados e saber se as métricas atendem, né, que as métricas que foram obtidas atendem aqueles requisitos não funcionais que foram definidos, certo? Então eu preciso analisar isso perante os requisitos não funcionais, tanto do lado do servidor, que é aquilo que eu já tinha dito para vocês antes, né, servidor de aplicação, servidor web, servidor de banco de dados, o hardware em si, e também o tempo de resposta, o quanto é que aqueles 300 usuários simultâneos estão recebendo de tempo de resposta enquanto o teste é executado. Tudo isso faz parte direta dos meus recursos de avaliação de como é que esse teste está sendo executado, ok? Passo número 6. Depois de você já ter visto tudo isso e ter preparado todas essas informações, aí sim, prepare os scripts para a execução dos testes. Esses scripts eles vão ser basicamente ações que vão simular aqueles passos de abrir o browser, aqui no caso do nosso exemplo, de abrir um site, de acessar a perspectiva de execução de login, de realmente enviar a requisição de login, assim sucessivamente. Todos esses passos vão ser feitos através desse script. E volto a dizer, dentro aqui do meu canal, na playlist Teste de Performance, você encontra vídeos sobre uma ferramenta chamada JMeter, que ajuda você a conseguir então ter esses passos para criar esses scripts. E lá eu dou um tutorial para você poder aprender um pouco mais sobre teste de performance, tá bom? Mas uma vez que você constrói esses scripts, são eles que vão servir para simular esses 300 usuários que vão estar conectados naquele determinado site fazendo login, ok? Essas ferramentas, que são ferramentas de teste de performance para aplicações web, elas fornecem aos seus usuários a possibilidade de conseguir, então, exercitar o software, exercitar esse sistema, de modo a conseguir, então, avaliar como é que esse software funciona, ok? Tudo isso ajuda você, né, sob a perspectiva de testador, a conseguir analisar o software e definitivamente ali uma peça super importante para executar e conseguir então depois analisar tudo aquilo que a gente já tinha planejado antes. E por fim, o nosso passo 7 é sobre você de fato ir executar os testes. Então, depois de ter preparado os scripts, preparado todo o planejamento, você vai lá e vai realmente ligar os monitores e dar um botão executar. Ele vai executar os testes com aqueles 300 usuários, fazendo o login, executando aquelas atividades com os dados que já foram preparados por você, mas agora é a parte mais importante. Acabou a execução, você vai ter que analisar os resultados com base nas métricas e nos requisitos não funcionais. E é ali que você vai falar, olha, é o seguinte, durante essa execução eu vejo aqui que tinha lá 300 usuários conectados ao mesmo tempo e que a gente teve menos de 300 milissegundos de demora para a execução do login. Ou pode ser que esteja diferente. Olha, 50 usuários só começaram a executar e boom, já está aqui com 2 segundos de espera. Você já consegue perceber que a funcionalidade do login já não está mais funcionando já desde o comecinho da execução daquele teste. Testes de performance podem ser executados de maneiras diferentes, com estratégias distintas, com formas de separar os usuários simultâneos e como definir o que cada um deles vai fazer. Tudo isso dá para fazer dentro dessas ferramentas, ok? E é isso que traz para a gente a possibilidade de conseguir executar e simular esses cenários, que são cenários que nos ajudam a avaliar se a aplicação está funcionando bem ou não, ok? Agora, uma dica bônus para você. Resultados de teste de performance são super técnicos. E muitas vezes, a pessoa que é muito técnica ela não consegue perceber isso. Mas é super importante que você tenha na sua mente isso daqui. Testes de performance são técnicos. Quando eu for falar com alguém de negócios ou com alguém não técnico, a minha forma de falar, a minha forma de se expressar tem que ser simples, para que qualquer pessoa consiga entender o resultado. Então, ao invés de eu falar coisas como, segundo o percentil de 90,
o tempo de resposta foi 270 milissegundos, o que trouxe a nós o resultado satisfatório. Eu digo, olha, se a gente tivesse aqui na sala 300 pessoas, pelo menos 90% delas teria tido um tempo satisfatório, as outras 10% não. Vocês acham que isso é o suficiente para que a gente possa aprovar essa aplicação? Acabei de explicar o conceito do percentil de 90 de uma maneira super simples, para que qualquer pessoa da sala conseguisse entender e tomar a decisão, entende? Você precisa ser simples no seu falar, porque isso vai ajudar as pessoas ao seu redor a tomarem decisões melhores, ok? Então lembra disso. Os resultados de testes são bem técnicos, por isso prefiro entregar os resultados da execução desses testes de performance em linguagem adaptada ao público que está te ouvindo. Todas essas dicas vieram da minha mentoria em teste de software. Lá dentro eu ensino você diversas formas de trabalhar como sendo um testador, módulos que estão adaptados ao que o mercado espera, aulões, workshops ao vivo, workshops que vão ficar gravados para que você depois assista novamente, mentorias em áudio, mentorias ao vivo, aulões, tudo isso para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira. E um dos nossos 18 módulos é um módulo de teste de performance para ajudar você a conseguir entender melhor sobre essa forma de testar softwares que está ali debaixo dos testes não funcionais. E eu espero você. Já clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa então saber mais sobre a mentoria e se inscrever na lista de espera para uma próxima turma, ou mesmo se inscrever para a próxima turma. Vai ser um prazer ter você como sendo o meu aluno. E agora é com você. Se você gostou dessa aula, clica no curtir. Se você amou, clica no comentário ali e deixa o seu comentário. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica no botão inscreva-se para que você inscreva-se no canal e então consiga receber mais conteúdos como esse no decorrer aí do ano, beleza? Eu espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau!